A verdade humana, quando ela quer ser falada em uma situação de insuportabilidade, ela não encontra quem a detém. Se me negam a boca, eu falo pelas mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por qualquer outro meio que for. A verdade sempre prevalece. E o maior desafio num processo como esse é encontrar a narrativa da verdade. Porque nós temos 4 pessoas que negam ter havido uma agressão da vítima contra Maria Elizabeth e contra a Dona Dione. São elas, a própria Maria Elizabeth. E o óbvio precisa ser dito, porque é muito comum que vítimas de violência doméstica voltem com os seus maridos agressores, retirem as queixas. Não ironicamente, temos diversas situações onde a Maria Elizabeth, após o fato, foi vítima de violência doméstica. Temos o cunhado da vítima, Jorge, e sua irmã Joanice, Jorge hoje falecido, que dizem que não houve agressão naquele dia. Todos amigos, parentes da vítima, que não queriam que ele fosse preso por violência doméstica. Em audiência foram ouvidos o PM Aldemir, que diz que o filho da senhora Dione já tinha uma rixa antiga com a vítima e isso ocasionou uma briga. Ela diz que realmente estava dançando com Désio e que Rosalina é muito ciumenta. E notem, ela disse: eu realmente estava dançando com ele. Ela não chegou e falou para o delegado: eu estava dançando com ele. Não, ela terminou o depoimento e o delegado insistiu, falou: olha, os policiais falaram que foi por causa de ciúme. E aí ela disse: eu realmente estava dançando com ele. O que significa que essa resposta foi provocada. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Esse processo está recheado de mentiras. Recheado de mentiras. Mas a mentira tem perna curta, ao contrário da verdade que sempre aparece. E eu entendo algumas pessoas, como a Tereza, por exemplo, que não tem vínculo nenhum com o processo, não é parente nem da vítima nem do réu, ela tem mudado um pouco a versão dela, algumas vezes, porque esse fato ocorreu há quase 10 anos atrás. Não é possível arrancar dessas pessoas tudo o que aconteceu. Eu não lembro aonde eu estava em 2016, mas tem algumas coisas que a gente não esquece. Coisas que ficam marcadas na nossa cara, no nosso rosto. E que todo dia, quando ela olhar no espelho, ela vai ver a marca da garrafada que ela levou. E a sociedade hoje está julgando uma mulher de 63 anos, agredida, correndo o risco de ser condenada, como se fosse justo, uma mulher que agiu para se defender, uma mulher que sofria de depressão, ir para a cadeia e ser punida, enquanto um agressor de mulher, que está agredindo até hoje, é importante o promotor falar que eles estão juntos até hoje, que ele está batendo nela até hoje, e ele fica livre nas ruas para fazer isso de novo. E ai de você se defender. Ai de você. Porque quando esse homem for te bater, te dar a garrafada, se você se defender, você vai estar aqui sendo julgada no banco dos céus. Sua vida vai acabar. Você nunca mais vai prestar um concurso público. O Estado incapaz de garantir a sua vida, a sua dignidade, a sua integridade física, te persegue e pune. E quantas pessoas pleiteando ao Estado o direito à sua aposentadoria morrem sem ter a devida aposentadoria porque o Estado olha para você e fala: você não tem direito. Mas hoje quem manda é o povo. Hoje quem manda são vossas excelências. Porque o jurado precisa ver. O juiz pode muito bem julgar do gabinete dele. Mas o jurado, ao julgar os crimes dolosos contra a vida, ele precisa ver. Ele precisa ver a verdade, saindo pelas mãos trêmulas, pelos olhos, pelos poros, pelos cabelos. E é curioso que o júri julgue os seus pares. Eu acredito piamente que muitos outros crimes deveriam ser julgados no tribunal do júri, mas o Estado reserva para si. Aqueles que fazem as leis, os políticos, e frequentemente cometem crimes, eles não vão parar aqui. Pessoas ricas não vão parar aqui. E frequentemente são anistiados, perdoados, tem graça, tem indulto,
tem imunidade parlamentar, tem foro privilegiado, sendo que aqui se julga dolosos contra a vida, crimes que tiram vida. E a corrupção mata muito mais que um tiro. É a corrupção que faz com que um jovem não tenha acesso à educação e seja aliciado pelo tráfico de drogas. É a corrupção que mata sua mãe e seu pai na fila do SUS quando não conseguem um remédio. Mas essas pessoas não vêm parar aqui. Elas são protegidas pela força estatal. E foi dito também que tribunal do júri não é tribunal de compaixão. Não se trata de compaixão, senhores. Se trata sim de uma misericórdia, mas está muito além disso, porque o direito penal, ele tem sempre em seus dispositivos um preceito primário e um preceito secundário. É um crime e uma pena. E a pena, ela tem funções. São 3 funções da pena. Existe a função punitiva, retributiva. Existe a função preventiva, para prevenir que ocorra de novo. E existe a função ressocializadora, para que aquele indivíduo que cometeu o crime seja reinserido na sociedade. Aquele indivíduo que está perdido, que não tem ocupação lícita, ele passa por essa punição para ser reeducado e reinserido na sociedade. E essa parte não é mera persuasão. É o que se ensina em todas as faculdades de direito. Agora reflitam. Existe necessidade da pena? Para essa senhora de 63 anos, que nunca pisou numa delegacia, tem a sua reputação ilibada. Função preventiva. Respondam os senhores mesmo, no íntimo de sua convicção. Ela vai fazer de novo? Precisa prevenir? Ela é uma pessoa perigosa, é bandido? O lugar dela é na masmorra? Precisa ser retirada da sociedade? Ela já não está devidamente ressocializada? Ela é um cidadão à margem da sociedade? É um marginal? Ela precisa ser reinserida no seio familiar? Não. Ela nunca saiu de lá. Sempre foi cidadã de bem. E quando o direito à vida dela, sua integridade física foi colocada em xeque por essa pessoa, que o processo chama de vítima e é um covarde, ela precisou agir. Porque todo cidadão em situação de insuportabilidade precisa agir. Tem um chamado dentro de você que diz: faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E por fim, a função punitiva da pena, ou retributiva da pena. Hoje eu vi a dona Dione chorar amargamente, dizendo que está arrependida, que há quase 10 anos responde um processo criminal que destruiu a sua vida. Que ela foi nascida e criada e casou no 40. Inclusive, hoje ela não mora mais lá. As suas raízes foram tiradas de você. Ela já não foi punida o suficiente. Ela oferece risco para alguém? Eu acredito piamente que não. Um infortúnio aconteceu na vida dessa mulher, onde ela viu sua amiga sendo agredida, e não tem como desacreditar que ela foi agredida e que protegeu o seu agressor, até porque não é a primeira vez e também não vai ser a última que ela faz isso. A clemência é o que fundamenta a anistia. A clemência, na época dos reis absolutistas, era o poder absoluto do soberano, de perdoar os seus súditos. E hoje, na democracia, nós temos isso no Tribunal do Júri. O Tribunal Popular é soberano. O tribunal pode perdoar. Se achar que essa mulher não precisa ser ressocializada, punida ou prevenida de cometer novos crimes. Porque ela não vai cometer. E ao final, senhores, eu gostaria de ler um pequeno poema. Acredite, nunca perca a esperança, que a justiça tenha sempre precisão. Na balança, 20 gramas de perdão pesam mais que 20 quilos de vingança. Há quem diga que quem perdoa um dia cansa. Pois pergunte isso a Deus por caridade? Já pensou se ele cansasse de verdade? Se tornando vingativo e intolerante? A vingança dura apenas um instante. O perdão dura uma eternidade.